Olá, amigos do Instituto Seis Sigma, é um prazer ter vocês conosco. Hoje vou passar para vocês um vídeo onde eu abordo os impactos do programa OPEX nas metas de uma organização. É isso mesmo, vou mostrar a capacidade de captura de resultado desse fantástico programa. Separa aí a pipoca porque o assunto vai ser interessante. Então, vamos lá! Esse é um curso gratuito. Para ter acesso a todo o material de apoio, inscreva-se em nosso canal e dá uma olhada no campo de descrições logo abaixo. Nós já vimos que os problemas acontecem em estágios, ou seja, estágios ou níveis de complexidades. E quando você implanta um sistema de gestão para trabalhar essa complexidade desses problemas, evitando que eles evoluam para níveis superiores, é possível você ter um impacto positivo no resultado da sua organização, pois você acaba bloqueando os problemas que vão te onerar em custo no teu processo ou que são barreiras que dificultam o seu processo para a alavancagem do seu resultado. Pensando nisso, eu elaborei para vocês aqui um pequeno gráfico onde nós demonstramos qual que é a oportunidade de melhoria que você consegue capturar com cada tipo de programa, com cada tipo de sistema, ou seja, sistema de gestão que você pode implantar dentro da organização para capturar mais e mais resultado. Para isso eu vou dar um pequeno exemplo. Imagine que você tenha um processo produtivo, você produz, por exemplo, chinelos, e você tem uma produtividade de 55%. Ou seja, durante a sua jornada de trabalho, dentro de uma carga horária, por exemplo, de 8 horas, você consegue produzir a capacidade da máquina, seja o total de 1000 chinelos por turno, por exemplo, e devido a problemas de processo, por exemplo, que acontece durante o dia, você está tendo uma produtividade média de 55%, ou seja, durante as suas 8 horas, você consegue produzir na faixa aí de 550 chinelos, sendo que a sua fábrica ela foi projetada para produzir no mínimo 1000 chinelos, por exemplo, por turno. Então aí já tem uma perda aí de 350 chinelos por cada turno de trabalho. A produtividade, o melhor valor de produtividade histórica, por exemplo, nesse processo, digamos que chegou-se já a em um turno tirar 950 chinelos, ou seja, uma produtividade de aproximadamente 95%. Porém, durante os dias que nós vamos trabalhando, durante as nossas jornadas, acontecem eventualidades. Essas eventualidades acabam reduzindo a nossa produtividade. Dentro delas pode acontecer, por exemplo, desde uma quebra de uma máquina até a falta do operador ou atraso na entrada do turno, que acabam, ou até mesmo setup da máquina, por exemplo, e acabam reduzindo a tua capacidade produtiva e você acaba produzindo uma quantidade inferior. Por exemplo, a situação alcançada, uma média de 55% de produtividade, nosso exemplo da fábrica de chinelo, ela produz 550 chinelos nesse turno. O problema é que para você produzir 550 chinelos e produzir 1000 chinelos, o custo é o mesmo, porque a máquina está lá, é claro que tem um pouco de mais de matéria-prima, né? Mas os custos fixos de mão de obra, de energia elétrica, os principais custos da tua fábrica, elas são fixos, elas não se alteram com a quantidade da produção. E como você tem uma produção menor, o teu custo médio de cada chinelo fica mais caro. Aproximadamente cerca de 35% mais caro devido à baixa performance ou à baixa produtividade. Quando fazemos essa análise, a gente consegue identificar nessa conta uma produtividade alcançada de 55% e um melhor valor sendo 95%, porque o pessoal vai precisar ir no banheiro, vai precisar tomar uma aguinha, isso é normal do processo. Nós podemos diagnosticar que a diferença entre a sua situação alcançada e a sua produtividade melhor valor é um espaço de oportunidade que nós chamamos de lacuna. Essa lacuna nada mais é que a diferença entre o 95% situação melhor valor com a situação alcançada, gerando uma lacuna de 40%. Ou seja, você tem 40% de oportunidade nesse processo para melhorar o seu resultado. Veja só uma coisa interessante. Quando nós aplicamos sistemas de melhoria, por exemplo, utilizando o Seis Sigma, a gente consegue começar a capturar parte desse 40%.
No primeiro programa que nós chamamos, que é o PEX nível 1, nós implantamos, por exemplo, o White Belt. O White Belt ele é um programa que tem a capacidade de capturar 5% dessa lacuna. Então, ou seja, ela vai capturar 5% da tua oportunidade de melhoria, que é 40%. Ou seja, isso vai capturar 2%. Com isso, a tua produtividade alcançada poderá já de cara, após implantar um White Belt, subir de 55% para 57%. Muitos vão falar, nossa, mas que produtividade pequenininha, né? Só subiu 2%. Aí depende do teu processo. Por exemplo, uma indústria de farinha de trigo, por exemplo, vou pegar um exemplo bem prático, né? A zona de casa tem uma farinha de trigo, faz o pãozinho em casa. Para produzir aquele pãozinho, fazer aquela farinha de trigo, essas indústrias têm uma extração técnica na faixa aí de 76%. Ou seja, para cada 100 kg de trigo que entra no processo, 76 kg se transformam em farinha. Cada 0,5% a mais que você consegue retirar do grão de trigo, no caso, aumentando 0,5% aumentando a sua extração de farinha, cada 0,5% equivale a cerca de R$1 milhão no moinho que produz 400 toneladas dia, que é um moinho pequenininho, um moinho pequeno, tá? Um moinho médio aí seria de 1.000 toneladas dia. Então, no moinho pequeno, de aproximadamente 400 toneladas dia, você consegue faturar mais de R$1 milhão melhorando só 0,5%. Então, aumentar 2% no processo, dependendo do processo, pode ser muita coisa. Ou, no caso da fábrica de chinelo, seria aproximadamente aí mais 20 chinelos que seriam produzidos. É claro que isso daí, nesse exemplo, não vai diluir tanto os custos, tá? Mas se você implantar um segundo nível, aí sim você já tem uma melhoria considerável. No segundo nível, ou terceiro nível, você vai implantar o White Belt e o Champion Belt. No Champion Belt você vai trabalhar todos os seus problemas de gestão, de processo, padrões, padronização do processo, o que o operador faz, como que ele faz, vai dar aquela organização total na sua empresa. E no Yellow Belt você vai resolver os problemas. Aí você já consegue capturar 30% dessa lacuna. Com isso, a tua produtividade passará entre 67% a 75%. Ou seja, a tua produção média de chinelos, que eram 550 chinelos por turno, passa agora para até 750 chinelos por turno. Já uma coisa bem significativa. Nesse momento, quando você implanta um programa de nível 2 ou nível 3 do OPEX, você já consegue ter uma captura de resultado maior e com isso você consegue diluir os seus custos industriais. Diluindo o seu custo, agora o seu custo fixo será dividido pelo número maior. Consequentemente, você abaixa o custo do seu produto e na sua venda, se você manter o mesmo preço de venda, você consequentemente vai faturar mais, vai ter um resultado maior, uma maior margem, que vai se traduzir em mais caixa para sua organização. Porém, se você implantar ainda um programa de nível 4, que é um programa muito mais robusto, você terá a capacidade de capturar até 50% da lacuna por ciclo, tá ok? Então, por exemplo, no primeiro ciclo é 40% a lacuna total do teu processo de oportunidade. Num primeiro projeto você já consegue capturar metade disso. Então, consequentemente, a sua produtividade passaria de 550 chinelos por turno para aproximadamente 850, havendo uma grande diluição de custos. E a coisa não termina por aí. Você pode fazer um segundo ciclo, pegando o restante da lacuna, diferença entre 85 e 95, que são 10%, e capturar mais 50% dessa lacuna, e assim por diante. Você pode fazer esse processo várias e várias vezes, e consequentemente você consegue ir melhorando o seu processo e capturando cada vez mais resultado e aumentando a sua performance. Isso é válido para qualquer tipo de indicador, desde produtividade, desde performance de venda. Não depende do indicador, você só precisa ter um alvo e o programa vai te ajudar você a fazer esse tipo de captura. No nível 4 você trabalha com os Green Belts e com os Black Belts nesse processo para capturar um resultado ainda maior. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com os colegas, compartilha aí com os amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá ok? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.